Olha, um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas aponta que o percentual de eleitores que aprova a gestão do governador Tarcísio de Freitas na capital paulista é maior do que o total de paulistanos que dizem aprovar o governo do presidente Lula. Misael Mainetti vai trazer os números da pesquisa para a gente. Qual a diferença de percentual quando a gente fala de Tarcísio e de Lula aqui em São Paulo? Hein, Misael? Muito boa noite, bem-vindo. Tarcísio ganha. Muito boa noite para você, Evandro, e para todos que acompanham o jornal Jovem Pan. Ganha com 11,4% em relação ao presidente Lula. Nós preparamos aí detalhes desta pesquisa para vocês. Primeiro, eu trago as informações, então, da avaliação do governo Lula do PT. A pesquisa foi feita com eleitores da cidade de São Paulo e 56,2% aprovam a governança. 39,6% desaprovam e não sabem responder 4,2%. Agora eu falo do governo de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, pelo Republicanos. Os números são os seguintes: 67,6% aprovam. Desaprovam 26,6%. Não sabem responder 5,8%. Por fim, a avaliação da Prefeitura de Ricardo Nunes pelo MDB. Os números são os seguintes: 56,7% aprovam a gestão de Ricardo Nunes, 36,6% desaprovam e não sabem responder 6,8%. Evandro, vale lembrar que essa pesquisa foi feita com 1.096 entrevistas na cidade de São Paulo entre os dias 9 e 3 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95%. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Misael. Eu quero falar com a Dora Kramer aqui primeiro. Ô, Dora, a gente está falando da maior capital do país, que coloca, então, ou tem uma melhor avaliação de Tarcísio do que de Lula até o momento, embora a maioria aprove ambos, né? Se a gente colocar ali em números separados. O que isso pode indicar em relação à forma como as pessoas enxergam Tarcísio de Freitas e até um caminho para Tarcísio de Freitas lá na frente, e o que isso significa de problema ou não para o presidente Lula agora? Olha, acho que problema talvez não, viu, Evandro? Na verdade, sai todo mundo mais ou menos bem, mas o governador Tarcísio sai bem melhor. Me surpreendeu, sabe o que? Não os índices do governador Tarcísio, porque desde o início do governo, as pesquisas que vêm sendo feitas de avaliação, ele no ranking dos governadores, ele é o primeiro colocado, né? Então ele vem sempre mantendo essa avaliação bastante alta. Sabe o que me surpreendeu? A avaliação do prefeito Ricardo Nunes, 56,7%, quase 57%, e ele é tido como desconhecido, tal, toda a articulação em volta da candidatura dele à reeleição aponta esse como um dado negativo. Acho que para ele e para o campo dele aí que se forma em torno de Ricardo Nunes, pode ser um bom indicativo. A eleição que a gente tem mais perto é a eleição municipal. Então, é claro que quando você faz essa pergunta, você está, na verdade, se referindo ao arranjo eleitoral, tá certo? Eu acho que foi isso que você quis dizer, né? Então, aí, se a eleição for nacionalizada, ou seja, o que vai valer a polarização é a coisa de embate esquerda-direita, para a direita, representada pelo governador Tarcísio e pelo prefeito Ricardo Nunes, que está com pelo menos por enquanto, todo o entorno dos partidos de centro à direita, aliados por enquanto a ele, eles se saem melhor, né? Se a eleição também não for nacionalizada, for uma eleição que leva questões locais em consideração, eles também, pela pesquisa Paraná, também estão em situação melhor, uma vez que os desempenhos de prefeito e governador ficam numa posição positiva com relação ao eleitorado. Se a gente puder fazer projeções, na verdade eu não me arrisco a projeção,
eu pego essa pesquisa e faço essa avaliação para os dias de hoje. Para resumir, no embate esquerda-direita, Lula e o outro campo da direita, essa pesquisa indica que está melhor para o campo da direita, com uma margem não muito larga. Muito bem colocado, Dora. Eu quero falar com o Vilela sobre isso também. Vilela, pela pesquisa a gente percebe talvez que Nunes esteja mais forte do que se imaginava e mais do que isso, a gente pode ter um pouco do sentimento do que esperar da escolha dos eleitores quando falamos também das eleições municipais, não só aqui em São Paulo, mas em outras cidades que são importantes e relevantes para esses partidos e para a direita e para a esquerda? Olha, é um indicativo bastante importante, mas as eleições municipais elas têm uma característica que é o fator local. Muitas vezes você não tem a réplica da disputa nacional. E hoje nós temos aí os grandes nomes, né, do antagonismo político nacional, sendo Lula e Bolsonaro, esquerda-direita, isso ficando muito claro. Muitas vezes no âmbito local você tem lideranças que têm uma percepção mais fluida, que ficam mais ao centro, que não tem esse perfil tão claro de esquerda-direita. Então, é um indicativo bastante importante, as pesquisas elas mostram uma orientação, mas em se tratando de eleições municipais tem outros fatores que são bastante importantes. Obrigado, Vilela, até já.